Vocês lembram deste carro? Volkswagen Passat 1978, apelidado de Passat Esqueleto. Você está curioso para saber? Está com saudade desse carro? Está com saudade dos Passats aqui no meu canal? Eu gosto muito dos Passats, sou muito fã desses carros. Então, se você está curioso para saber o que a gente vai fazer nesse carro, se você está chegando aqui nesse vídeo agora por sugestão do YouTube e está curioso também, fica aí, assiste o vídeo até o final. Eu garanto para você que vai ser bem divertido, vai ser bem legal tudo que a gente vai mostrar aqui no vídeo desse carro. Coisas bem interessantes, principalmente a respeito de assoalho. Começando agora propriamente o vídeo, como vocês podem ver, eu tirei ele do cavalete, do seu gabarito, que eu tive que construir esse gabarito para realinhar e construir a carroceria, que se vocês pegarem os vídeos desde lá do começo, agora eu digamos assim, eu tomei vergonha na cara e fiz uma lista, um playlist dos vídeos lá no canal. Então, se você buscar o primeiro vídeo desse carro, tem todos lá. Então dá para você acompanhar toda a sequência de tudo que eu fiz nesse carro. Então ele tinha um gabarito aqui embaixo, eu tirei esse gabarito, agora ele está no cavalete bem mais baixo, porque agora eu vou trabalhar em partes que ficam embaixo do carro. Por exemplo, eu vou lá embaixo do carro agora mostrar para vocês. Vamos ligar o flash aqui para dar uma melhorada. Agora sim, estou aqui embaixo do carro, caixa de ar. E aqui embaixo, aqui é a longarina. Não sei se eu estou conseguindo pegar direitinho, mas aqui é a longarina, a extensão que vem lá da frente. Aqui é onde prende o quadro de suspensão. E deste ponto para cá é a extensão da longarina. Ela é soldada aqui nesta parte e vem aqui para baixo na parte do assoalho. Então a longarina ela se estende até o meio do assoalho. A peça que nós temos está aqui. Eu vou encaixar ela aqui no lugar, tentar fazer com uma mão só, né? Vamos lá. Ela vai encaixar aqui. E aqui o sincronismo do buraco tem que caber ali, ó. E aqui ela tem que encostar na extensão da longarina, onde vai ser feito pontos de solda. E aqui você já observa a diferença que tem. Se eu apertar aqui, ó, ela afasta um pouco ali na frente, mas eu consigo ajeitar. Então aqui, fazendo isso, eu consigo ajeitar. Mas aqui no meio tem um vão aqui, ó, que cabe o meu dedo. Então essa parte aqui eu tenho que ajustar. Não adianta tentar ficar brigando. E aqui não vai funcionar aquele lance de puxar o assoalho com o parafuso, porque é muita coisa para puxar. Eu posso até tentar depois só para ver o resultado, mas eu acho que aqui não vai funcionar aquele sistema. Então talvez não, certeza absoluta que eu vou ter que refazer essa peça, recondicionar ela aqui, reajeitar ela, melhor dizendo, para ela caber aqui, para ela poder ficar na posição correta. Eu tenho que fazer ela encostar no assoalho porque ela é soldada no assoalho. Essa peça aqui eu já dei uma ajustada nela, já dei uma acertada em algumas partes dela que estava empenado. Mas mesmo assim eu não consegui, ela não ficou certinha. Esse relevo que tem aqui, esse rebaixo, isso aqui tem na peça original. Essa peça aqui não veio com isso. Eu que fiz esse desenho aqui da peça para ficar o mais parecido com o original possível. Fazer o melhor que a gente pode aqui para ficar com a melhor aparência possível. Eu vou ter que ajustar essa peça. Eu não sei ainda como que eu vou fazer. Eu estou estudando se eu corto ela aqui no meio para ver se existe alguma posição aqui que ela vai funcionar. Como eu disse, aquele truque de prender o assoalho e essa peça com um parafuso e puxar talvez não vá funcionar. Eu posso até tentar só por desencargo de consciência, mas eu acho muito difícil, porque é muita coisa que tem que ser puxada. Então eu vou estudar mais um pouco aqui. Se eu decidir testar esse truque do parafuso, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu tive que fazer. Eu vou mostrar lá embaixo depois por que eu tive que fazer isso. Vocês estão vendo que eu abri as laterais, os dois lados. E aqui vocês não estão vendo mais aquele furo que tem de sincronismo lá com a longarina onde passa o parafuso do quadro de suspensão. Porque esta curva que vocês estão vendo aqui, ó, esta curva ela era mais aqui. Eu tive que trazer ela para cá e aí cortar o excesso que tinha aqui.
porque a peça é muito grande, ela estava muito grande para fazer o sincronismo lá com a ponta da longarina que vem lá da frente do carro. Eu vou colocar essa peça aqui lá no lugar agora para vocês entenderem o que eu estou falando. Estou aqui embaixo do carro agora. E aqui vocês conseguem perceber. Não vai ser fácil a minha filmagem aqui, mas eu vou tentar pegar e fazer o melhor que eu puder. Aqui em cima, não sei se eu vou conseguir pegar, ó. Agora ela se distanciou. Eu vou apoiar, ela encaixa lá em cima, que aqui é a longarina que vem lá da frente do carro. E aqui ela está encostando agora. Aqui eu abri por este motivo. Lá em cima está encostando e vocês conseguem perceber o quanto de chapa falta para ter o acabamento certinho. E aqui na frente, ó, eu fiz o corte, fiz a abertura para aquele vão, aquele buraco que tem ali que é um dreno. E aqui vocês conseguem perceber o tanto de chapa que tem que tá faltando. Então daqui, desta curva, do encaixe aqui em cima, até aqui, esta peça que vem moldada, ela é menor, então ela não permite, ela não deixa encaixar aqui nesse lugar. O que eu vou ter que fazer? A partir do corte, eu vou ter que cortar aqui e desenhar, fazer uma peça nova com a medida certa para fazer o acabamento aqui. Agora, ó, vocês conseguem ver que a peça está encostando no assoalho. Agora está certinho, não tem mais aquele vão gigantesco que tinha. Aqui atrás ela tem uma posição. Vocês estão vendo esse relevo aqui? Ela é na altura desse relevo, ela não é atrás do relevo e nem na frente do relevo, ela é mais ou menos aqui na altura do relevo. Então ela tem uma posição aqui. Deixa eu encaixar aqui na frente de novo, que senão não dá certo. Aqui tem que ficar nessa posição. Aqui em cima, não sei se eu estou conseguindo pegar, tem um rebaixo aqui embaixo. Essa parte ela tem que pegar aqui em cima, perto desse desenho, vir aqui na frente para depois fazer o acabamento aqui para baixo. Aqui é feito um cordão de solda nessa extensão por completo. Beleza? Então eu vou ter que refazer toda esta parte, obedecendo esse nivelamento aqui, essa posição. Vocês estão vendo o relevo aqui, ó. Aqui embaixo tem o relevo e ele está centralizado bem no meio do relevo. Imagine que, deixa eu tentar mudar aqui. Imagine que aqui tem uma linha dividindo o... Deixa eu tirar a peça aqui, vai ser mais fácil. Então aqui a gente tem o relevo. Deixa eu pegar ele aqui melhor. Imagine ele aqui. Imagine que vocês dividirem ele no meio. Ele está assim. Mas vocês traçaram uma linha reta aqui. Então, a partir do bico do remendo, aqui tem a linha imaginária. É aqui que a peça fica. Então tem uma posição para colocar a peça. Não é em qualquer lugar que se coloca. Como vocês podem ver, aqui existem furos de ponto de solda. Ela estava totalmente fora de padrão, fora de lugar, totalmente errada. Ela vem colocada de qualquer jeito. Então a gente tem que reestruturar tudo isso para conseguir dar certo. Aqui na frente, aqui a parte que eu mostrei para vocês, é a extensão da longarina que vem lá na frente. Essa caixa de roda foi trocada inteira. Ela é uma peça nova, original, só está muito suja. Isso depois a gente limpa ela para fazer o acabamento. Então agora eu vou construir aquele pedaço que falta, limpar tudo isso aqui para depois a gente fazer a soldagem. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ficou o acabamento da peça, a parte que eu refiz, gravado ali Revan, a parte aqui do meio é a mesma e essa outra lateral aqui também que eu refiz. Aqui por dentro tem alguma coisa do ponto de solda, não tem a necessidade de tirar, mas ele também não pode ser um ponto de solda muito grosso aqui dentro, porque senão ele não deixa fazer um encaixe lá na longarina. Aqui nessa parte eu tive que desbastar um pouco porque ele ficou meio caroçudo. Aqui já não precisa tirar porque ele está ainda deixando encaixar perfeitamente. Então tem que tomar cuidado com o excesso de solda aqui por dentro, porque senão ele não deixa encaixar lá na longarina que vem da frente do carro. Aqui vocês estão vendo então toda a diferença, e aqui eu vou tentar pegar as duas para vocês verem a diferença que é uma peça da outra. Aparentemente não é uma coisa assim muito diferente, mas quando você começa a fazer essas modificações e testar lá no carro, tudo toma outra forma. Deixa eu colocar aqui de lado para vocês verem, ó. Tem diferenças no desenho sim, compartimento,
A parte aqui, essa daqui eu acho que ela é quase do tamanho que essa daqui é do lado motorista. Eu acho que essa daqui, se eu não me engano, os assoalhos que o Caio comprou, um era da Zito Pereira e eu não tenho certeza se o outro era também. Mas mesmo sendo da mesma marca, vem com medidas diferentes. Do mesmo fabricante, de uma peça para outra tem diferença. Eu acho que essa daqui, esse comprimento tá quase igual esse daqui que eu tive que refazer da outra, para essa longarina aqui do lado passageiro. Mas vocês conseguem perceber que existe diferença grandes aqui, ó. Aqui na frente, por exemplo, não tem toda essa quantidade de chapa nessa peça. Vamos ver aqui o outro lado. Se eu conseguir manusear as duas, né? Vamos ver se eu consigo aqui. É diferente também, ó. Aqui eu fiz de acordo com aquilo que o carro precisa. Então tá feita aqui a modificação para conseguir encaixar direitinho lá. Eu vou limpar as partes lá por baixo, aplicar tinta de zinco, aqui por dentro também eu vou fazer a mesma coisa. Vou deixar tudo no jeito para fazer a colocação dessa peça no lugar. Antes de fazer toda essa limpeza, essa preparação, eu vou encaixar ela lá embaixo no carro para vocês verem como é que ficou o acabamento. Não vai ser uma filmagem muito fácil, mas eu vou tentar pegar aqui para vocês. Aqui tá encostando certinho. Aqui também. Aqui realmente existe esse vão, mas eu vou corrigir ele. Eu vou fazer um desenho diferente aqui para a peça encaixar ali também. E o mais importante é ali em cima, que agora tá encaixando certinho. Não sei se eu tô conseguindo pegar direito para vocês. Mas agora tá tudo certinho, tudo encaixando como manda o figurino. Esse espacinho que tem aqui, ó, entre o assoalho e a longarina, aqui eu consigo puxar com um parafuso se precisar. Mas de resto, tá tudo certinho agora. Não sei se eu vou conseguir pegar direitinho aqui pra vocês, mas acho que dá sim. Vocês podem ver aqui, ó. Aqui já dá pra ver que tem os pontos de solda desbastados. Não desbasto muito eles aqui, porque essa chapa do assoalho, ela não é uma chapa muito grossa, então eu evito de ficar desgastando muito. Só tiro mesmo o essencial do ponto de solda para ele ficar rente com a chapa. Depois, se quiser fazer um acabamentinho aqui com massa, pode fazer, não tem problema nenhum. Dei uma boa limpada aqui por dentro do assoalho. Vou mostrar aqui para vocês que às vezes uma simples limpeza já muda todo o aspecto de uma peça. Como é que eu limpei isso daqui? Dei uma lixada simples e depois eu apliquei o anti-ferrugem aqui para lavar, e se tivesse algum foco de ferrugem ele já tratou, já fez o seu serviço. Até porque essas partes cinzas que vocês estão vendo aí, as partes que onde tinha a chapa exposta, e ele fez um tratamento. Lembrando que isso aqui é um assoalho paralelo de chapa galvanizada. Eles fazem esses assoalhos com chapa galvanizada. Como é o processo deles lá, eu já não sei dizer esse processo da galvanização, beleza? Mas eu sei que é uma chapa galvanizada. Eu vou mostrar lá embaixo para vocês verem como é que ficou a travessa que já está soldada no lugar. A travessa que eu falo é a extensão da longarina, que junta ali e vem até aqui nessa parte do assoalho. Deixa eu mostrar aqui para vocês a parte de baixo como é que ficou. O principal é essa parte aqui, ó. Tem que ficar muito justa, muito certinha com o assoalho, e como vocês podem ver, ficou muito justo, muito certinho mesmo. Graças a Deus deu tudo certo. Aqui já está pintado com tinta de zinco, porque eu já vou colocar aquela peça que fica aqui nessa parte, que o pessoal fala que é o reforço do macaco, mas não é. O macaco a gente se apoia aqui, nesta parte, onde tem o pé de coluna, que é uma chapa bem forte, e aqui a gente tem 3 chapas. Pé de coluna, chapa da caixa de roda, da caixa de ar, desculpa, chapa da caixa de roda, e aqui dentro ainda tem um pedaço da chapa do assoalho. Então esse ponto aqui, essa área aqui é a parte mais forte onde se põe o macaco, beleza? O problema é que a gente põe um macaco aqui, se tiver emborrachamento ele vai estragar, isso não tem como não fazer. Então tem que procurar meios lá de colocar o macaco. Se for um macaco que tiver aquela parte de borracha, a base dele tiver uma proteção de borracha, facilita bastante. Então aqui a travessa ficou muito justa, muito certinha. Aqui em cima é um cordão de solda que faz a junção desta parte. Aqui o outro lado também tem a junção. Aqui é aquela parte que eu falei que eu tinha que criar um relevo
um rebaixo, na verdade, para ele encostar. Preciso até dar uma acertadinha nesta parte aqui, mas de resto ficou tudo muito justinho com um assoalho e ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. E aqui a parte que eu refiz da ponta da longarina, né? E aqui em cima o cordão de solda. Esse cordão de solda fica assim, porque no original é desta forma também e eu não vou tirar aqui. Até porque aqui em cima depois vai uma calafetação que diminui bastante essa aparência do ponto de solda. Então, como eu já disse, essa parte aqui está pintada com tinta de zinco, porque eu já vou colocar aquela parte que fica aqui, que é o reforço, que é a extensão para esta parte aqui, que também cria um tipo de reforço. Aqui está a peça que eu vou colocar no lugar, também devidamente pintada com tinta de zinco, e a única parte que eu tive que fazer um pequeno reparo aqui nessa parte, uma extensão, um alongamento da peça, porque não tinha esta parte. Não tenho que fazer também o desbaste dos pontos de solda aqui para ficar extremamente fino, liso, porque não tem essa necessidade. Então eu vou deixar desta forma. Minha peça já está pintada com tinta de zinco, só esperar secar que eu vou levar ela para o lugar lá para começar a fazer a soldagem dessa peça lá também. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu já comecei a soldar aquela peça que fica aqui na lateral. Esses daqui são os pontos de solda que pegou na peça. É a nova direção, a direção correta dos pontos de solda. Aqui, aqui, aqui e aqui, esses três. Aqui vocês estão vendo buracos, esses dois. Aqui tem mais dois e aqui tem dois que eu já fechei. E aqui tem dois. Aonde estão esses buracos é que essa travessa que está aqui embaixo, ela estava nessa posição. E aqui, a travessa, o reforço que está aqui na lateral, ele estava nessa posição. Aqui e lá na frente. Então, nessas posições que vem soldado na peça, quando a gente compra, nunca ia dar certo aqui nesse carro. Em outro carro, sei lá como a pessoa ia colocar, não sei dizer se ia dar certo ou não. Aqui e nos carros que eu já montei, se não desmontar tudo para refazer tudo de novo, não dá certo, você não consegue montar e fica uma porcaria se você tentar montar na marra. Agora o que eu tenho que fazer? Esses buracos enormes aqui, ó, olha o tamanho do buraco do ponto de solda em relação ao meu dedo. Então eu tenho que fechar esses pontos de solda, esses buracos, fechar esses dois, aqui eu já fechei dois, fechar esses dois aqui e fechar esses dois aqui. Para daí depois fazer o acabamento em cima. Então se não desmontar e realinhar todas as peças, você não consegue montar do jeito certo. Deixa eu mostrar aqui para vocês o resultado final. Aqui vocês estão vendo a longarina colocada no lugar, já tudo acertado, alinhado, tudo que eu podia fazer para melhorar essa parte aqui, principalmente esse trecho aqui que vocês viram que eu tive que construir, refeito e perfeito. Aqui a mesma coisa, o mesmo processo que eu fiz do lado do passageiro, aqui do lado do motorista eu também tive que fazer. Reconstruir essa parte, fazer o alinhamento para que aquela junção ali fosse a melhor possível. Vou tentar pegar aqui por baixo, para vocês verem como é que ficou o resultado final. Não sei se eu estou conseguindo pegar direitinho, mas acho que dá para vocês terem uma ideia de como ficou por baixo. Agora vamos ver aqui esse outro lado. Fiz o melhor que eu pude para que ficasse o mais parecido com o original. Agora eu vou lá dentro do carro mostrar para vocês. Aqui o lado do motorista, para vocês verem como é que ficou. Os pontos de solda aqui, eu não costumo tirar muito nesta chapa, porque ela não é uma chapa muito grossa. Então eu tiro só realmente aquilo que é necessário. Depois, se quiser fazer um acabamento com massa em cima desses pontos de solda, pode fazer. Se não quiser também, não tem problema nenhum, porque quando aplicar aqui wash primer, uma camada generosa de primer PU, isso daí vai quase desaparecer. Aqui na frente eu limpei. Como é que eu limpei isso daqui? Eu apliquei um antiferrugem com uma lixa, eu apliquei bastante, aí com uma lixa 80 seca, que eu molhei no caso com o antiferrugem, eu fui lixando, limpando essas partes para ficar com esse aspecto, a chapa onde foi removido tinta ficar bem cinza, que aqui é a cor da chapa. Esses pontos de solda aqui, se eu quiser eu posso dar uma baixadinha neles depois,
não tem necessidade também, que pode fazer um acabamento com massa aqui, ou o Prime PU vai fazer o acabamento disso sem problema nenhum. Então não tem que ficar me preocupando com isso, porque não é uma coisa totalmente necessária. É óbvio que a gente sempre busca fazer tudo com muita excelência, mas não existe essa demanda gigantesca de ficar com esses pontos de solda extremamente baixos. O lado motorista está pronto, e vocês veem que existe essa peça aqui fazendo o fechamento do túnel com a caixa de roda. Essa peça eu fabriquei ela, se eu não me engano está no terceiro vídeo desse carro. E agora, como eu tomei vergonha na cara e fiz um playlist do canal, então é mais fácil para vocês acharem os vídeos desse carro, dos outros carros também. Se eu não me engano está no terceiro vídeo desse carro que eu fabriquei essa peça. Já desse lado tá sem a peça ainda. Desse lado eu tenho uma peça que eu recuperei um pedaço na parte de baixo. E é ela que eu vou usar. É uma peça original que eu tirei de um outro carro. Estava com a parte de baixo podre. Então eu recuperei essa peça e vou usar ela ali no lugar. Então as partes de extensões das longarinas até o meio aqui, vamos dizer assim, do assoalho, tudo pronto e finalizado. E o assoalho, como vocês podem ver, está muito bem colocado e ficou com um resultado muito bom. Só não soldei aqui ainda, que eu vou fazer essa soldagem do assoalho com essa travessa traseira aqui. Então o que eu vou fazer agora? Tem bastante coisa nesse vídeo. Estou mostrando bastante coisa nesse vídeo. Eu vou fechar aquela parte lá. Vou colocar a peça no lugar. É só centralizar ela. Ajeitar ela no lugar. Fazer os pontos de solda. As partes que estiverem longe umas das outras. Faz o furo, prende com o parafuso. Vai apertando, fazendo com que a peça chegue no lugar para a gente fazer a soldagem. Então eu vou colocar aquela peça no lugar e essa parte aqui frontal do carro, digamos assim, vai estar tudo pronto. Se vocês pegarem o primeiro vídeo deste carro, vocês vão ver como que era esse assoalho e como que ele está agora. Eu acho que o serviço aqui, o resultado final é excelente. Bom, está aí o assoalho bem iluminado para vocês verem todos os detalhes da montagem do assoalho que eu já tinha feito. Eu não lembro qual que é o vídeo que eu fiz a montagem, que eu coloquei esses assoalhos no túnel fora do carro. Se eu não me engano é o vídeo 6, mas está lá na playlist. Agora ficou fácil para vocês acharem os vídeos. Tem todas as informações desse carro lá, desde o primeiro vídeo até este último vídeo que eu estou postando. Tá tudo na playlist dele. Então aqui vocês conseguem ver que todo o assoalho foi colocado do jeito certo. Passageiro, motorista, lado passageiro. Já vou falar dessas duas peças aqui. E a última parte que faltava colocar era essa parte aqui que faz o fechamento do painel corta-fogo, caixa de roda, túnel e assoalho. É ela que fecha todo esse buraco. Então faltava essa última peça para ser colocada no lugar. Eu sei que tem pessoas que falam por não saber, não tem a informação. Tem outras que falam apenas para ganhar o joinha, para se fazer aí na internet. Desculpa estar falando desta forma, mas eu sei que tem alguns que fazem isso, falam essas coisas desta forma, apenas para se fazer na internet ou se achar o melhor de todos. Tem pessoas que dizem que não dá para montar esses assoalhos paralelo porque fica horrível, fica ruim. A chapa é excelente? Não, a chapa não é excelente. Ela não é a chapa na medida, na espessura que gostaríamos de ter. Mas dá para montar? Dá para montar sim, e vocês estão vendo que está montado. Se o dono tomar conta disso aqui, na verdade, deixa eu reformular o que eu vou falar aqui. Se todo o acabamento nesta parte foi muito bem feito, calafetação, pintura, proteção, e o dono tomar muito cuidado com isso daqui, isso aqui vai durar anos, anos, anos. É o dono que vai determinar quantos anos isso aqui vai durar. Essa chapa ela não vai apodrecer sozinha, ela não vai rachar sozinha, só se acontecer algum dano para isso acontecer. Eu tomei o máximo de cuidado possível para fazer todas as soldas, garantindo que todas essas soldas ficassem muito fortes, perfeitas e muito bem acabadas, no sentido de penetração da solda em uma chapa em outra, principalmente nos pontos de solda que a gente teve que fazer. Então,
Se tem pessoas por aí que dizem que não dá para montar o assoalho paralelo, eu estou aqui para dizer que dá sim, e estou provando que dá sim, como vocês estão vendo. Eu não estou mostrando muito essa parte aqui traseira porque ela está com essas peças aqui no lugar e ela está um pouco mais suja, mas está montado do mesmo jeito. Todo o assoalho está montado e muito bem montado. E a parte que eu estava trabalhando é aquelas duas longarinas que ficam aqui por baixo. Já eu mostro ela para vocês de novo. Aliás, vou mostrar agora. Não sei se eu vou conseguir pegar aqui direito por baixo, porque aqui embaixo eu não tenho iluminação suficiente para mostrar para vocês. Mas eu acho que dá para ver todo o trabalho, como é que ficou aí por baixo do carro. Deixa eu tentar mudar esse ângulo aqui. Acho que agora deu uma melhorada. Então tá aí as duas extensões da longarina que vão aqui para trás. Aquela outra lá também, que vem aqui. Os dois reforços aqui na lateral colocados. Muito bem colocados, justinhos. Os dois assentaram perfeitamente nos assoalhos, mas a furação que eu tive que fazer para fazer a soldagem dessas peças aqui no lugar, nenhuma delas... Poucas são as furações que batem na hora de fazer a soldagem com aquela quando a gente faz a desmontagem. Apenas aquela extensão da longarina, alguns pontos de solda bateram e deu para reutilizar. Mas a grande maioria você tem que fechar e refazer todas essas furações. Então aqui por baixo também ficou muito bom, tudo justinho, todas as peças encaixadas uma na outra. E eu garanto, e eu sei que a solda aqui embaixo ficou muito firme, muito forte e vai tá tudo muito resistente. Se o dono cuidar muito bem, não deixar que essa parte aqui fique ralando no chão, não permita que essas partes batam, mantenha sempre essas partes limpas, isso aqui vai durar anos e anos e anos. Não adianta eu falar que vai durar 10, 15, 20, 30 anos, pode durar. Mas isso quem vai determinar é o dono no cuidado de tudo isso aqui que foi feito. Voltando aqui para cima, aqui em cima a iluminação ajuda, né? Eu tenho um ponto de luz aqui, então mostra muito bem aqui por cima como é que ficou. E eu acho que o trabalho aqui ficou excelente. Está tudo sendo tratado agora com o anti-ferrugem, depois eu vou aplicar tinta de zinco. Vou fazer a calafetação de algumas partes com um produto novo aí que eu quero testar para ver se ele fica bom. Vou fazer um pedacinho só para ver se ele dá uma boa aderência. Se ele não descola depois, se ele fica bem grudado e se ele aceita em cima da tinta de zinco. Na embalagem está dizendo que aceita, mas eu vou testar para saber se isso realmente vai funcionar. Então aguardem que logo eu vou fazer algumas calafetações aqui, vou mostrar esse produto que eu quero testar. Essas partes por baixo, por cima finalizado, as próximas partes que eu vou fazer é essas duas peças aqui. Eu não vou colocar as que vêm no assoalho paralelo, porque elas são muito inferiores a essas daqui que estão com partes podres. Essas daqui danificadas dão de 10 a 0 nas que vêm no assoalho paralelo. Então eu vou recuperar essas peças, montá-las no lugar, finalizar essa parte central, colocar um reforço que tem aqui no meio, que é o reforço da alavanca do freio de mão, e fazer a última parte de soldagem, que é essas partes aqui. Mas isso aí vai ficar pro próximo vídeo, beleza? Eu acho que aqui o trabalho ficou nota 10. Termino mais esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. No fundo aí vocês estão vendo algumas carcaças, aqui o nosso querido Passat esqueleto, o assoalho ali que eu acabei de mostrar para vocês tudo que eu fiz para conseguir esse resultado. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito, ajuda o canal a ficar maior e a divulgar o nosso trabalho também. A vocês que já são inscritos, muito obrigado por todo o apoio que vocês têm me dado em todo esse tempo que a gente tem movimentado esse canal. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado a Deus que é quem torna tudo isso aqui possível, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.